Olá, pessoas! Esse é o Nerdologia e eu sou a Mila, cientista da computação, professora, divulgadora de ciência e tecnologia no canal Peixe Babel. E nessa série de fake news, a gente tem falado muito das pessoas que acreditam em tudo que leem por aí. Mas hoje a gente vai virar esse jogo e falar daqueles que duvidam. Com tanta mentira na internet, será mesmo que a resposta é duvidar de tudo? No episódio 2 da primeira temporada de Breaking Bad, o professor de química mais famoso da ficção conta uma história real sobre a tragédia da talidomida. Nas décadas de 50 e 60, cerca de 10 mil pessoas foram afetadas no mundo inteiro por um medicamento que, se tomado por mulheres grávidas, poderia causar uma rara deformidade no feto em desenvolvimento. Walter explica que a talidomida é uma estrutura quiral. Assim como as nossas mãos direita e esquerda são idênticas, mas opostas, a talidomida também possui um equivalente que é o seu reflexo no espelho. E enquanto o primeiro é um bom remédio contra enjoos matinais, sua versão do mundo invertido traz consequências irreversíveis. No Brasil, a talidomida continuou fazendo vítimas, mesmo depois de ter saído de circulação nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha. E no artigo intitulado A Tragédia da Talidomida, as autoras comentam que só depois de muita pressão das vítimas e muita atenção da imprensa, o Brasil deu os primeiros passos para uma regulação de medicamentos mais efetiva. O caso da talidomida é o melhor exemplo de que às vezes depende de nós pressionando e questionando o estado atual das coisas para que mudanças positivas aconteçam. Porém, às vezes a força da pressão popular pode levar a outros desfechos. Talvez você se lembre que em 2015, estudos muito preliminares e inconclusivos apontavam para a fosfoetanolamina como potencial remédio para o câncer. E se tratando de uma das principais causas de morte do mundo, que só em 2020 levou a óbito mais de 200 mil brasileiros, a comoção popular sobre o assunto tomou proporções fora de série. Em 2016, o Congresso Brasileiro aprovou, em tempo recorde e de maneira quase unânime, a liberação da chamada pílula do câncer, mesmo com o Ministério da Ciência e outros cientistas dos mais diferentes institutos apontando os perigos de se liberar um remédio não testado e não aprovado pelos órgãos de vigilância. Não se sabia dosagem, efeitos colaterais e nem sequer se a tal pílula funcionava. E talvez o ponto mais difícil de ignorar fossem as condições precárias onde o medicamento era produzido. Um laboratório incapaz de produzir altas demandas e com sérios problemas de higiene. Nada disso foi suficiente para superar a esperança da população por uma cura milagrosa. Mas, felizmente, a decisão do Congresso foi rapidamente revertida e depois de milhões investidos em pesquisa científica e até uma operação policial para investigar o comprimido mágico, hoje a gente sabe que ele é comprovadamente ineficaz. Tanto no caso da talidomida quanto da fosfoetanolamina, a população se mobilizou com tamanha força a ponto de alterar as condições da sociedade. Dois casos idênticos na ação, mas opostos no efeito, quase quirais, já que o primeiro queria proteger a população de um remédio com graves efeitos colaterais e o segundo queria a liberação de um medicamento a despeito das suas consequências. E como você está acompanhando nessa série sobre fake news, casos como a pílula do câncer, o mau uso da cloroquina e até a resistência às vacinas estão aí para mostrar que a pressão popular compete em pé de igualdade com as evidências científicas. E para transformar a sociedade, não importa se uma afirmação é fundamentada em fatos, evidências ou emoções. Importa mesmo é convencer quem recebe a informação. E se eu te disser que esse fenômeno já causou uma guerra entre os próprios cientistas? Lá na década de 90, o filósofo francês Bruno Latour já afirmava que a ciência está sustentada em uma frágil fundação, já que os cientistas esperam que a sociedade simplesmente aceite o valor e a força das evidências científicas. Mas como é apresentado no livro Fundação, de Isaac Asimov, que já ganhou a sua própria série, essa é uma expectativa muito desleal, quando ciência e sociedade falam línguas completamente diferentes. No livro, o protagonista Hari Seldon é colocado em julgamento por provar matematicamente que a sociedade vai entrar em colapso. Se isso é cientificamente correto ou não, você pode conferir nesse Nerdologia feito pelo meu querido amigo Chico.
Eis que o representante do império responde, abre aspas, sua verdade é de natureza tão esotérica que está além da compreensão de uma pessoa simples, fecha aspas. Isso porque uma prova matemática só pode ser entendida por outro matemático. Essa cena de fundação ilustra muito bem a filosofia do Latour. A gente não pode esperar que a sociedade acredite nos consensos da ciência. Afinal, como ele menciona no seu livro A Vida de Laboratório, as verdades científicas são produto do trabalho de seres humanos. Verdades não falam por si só, elas são observadas, documentadas e defendidas. Segundo ele, a ciência é o trabalho de ser convencido e convencer o outro. Aspas como essa não agradaram em nada aos ferrenhos defensores da objetividade absoluta da ciência, como o físico Alan Sokal. No seu livro Beyond the Hoax, Sokal nos conta de um artigo que ele escreveu como forma de paródia, questionando as origens das próprias leis da física, apontando aspectos como, por exemplo, a predominância europeia entre os pesquisadores. Indignado com o aceite e publicação do artigo, ele sugeriu que quem duvidasse da física podia tentar transgredi-la pulando da janela da sua casa no 21º andar. Apesar dessa reação causada em cientistas como Sokal, o que Latour e outros filósofos, sociólogos e antropólogos querem não é uma forma de negacionismo, é só transformar a própria ciência em objeto de estudo, levantando perguntas e hipóteses tanto sobre os seus mecanismos quanto sobre as pessoas por trás de sua construção. Pessoas erram. Você sabia que da primeira vez que o planeta Saturno foi observado por Galileu, ele foi desenhado como um aglomerado de 3 grandes estrelas e não com os anéis que hoje a gente conhece tanto? E segundo Albert Van Helden, professor de História da Ciência, apesar de outros pesquisadores na época questionarem a hipótese de Galileu, a sua influência na comunidade fez com que essa ideia predominasse por décadas. Por isso, é importante que a própria ciência e seus cientistas sejam objetos de estudo, mas dar espaço para uma ciência que questiona a si mesma causava medo da sociedade caminhar exatamente para onde a gente está agora, uma época onde tudo, absolutamente tudo está sendo questionado, desde o formato da Terra até se pássaros são mesmo animais ou drones do governo. Perceber que a ciência é feita por pessoas como eu e você leva a questionamentos que a gente ouve muito por aí, como quem são esses cientistas e quais são seus interesses, ou até que os cientistas estão sempre mudando de ideia, como se a ciência nada mais fosse do que a opinião de uma pessoa de jaleco e cabelo branco. Mas como é que a gente chegou nesse ponto onde a evidência científica se confunde com a opinião? A frágil fundação da ciência, como bem disse o Latour, se tornou ainda mais frágil, uma vez que o catálogo de realidades alternativas foi ficando cada vez maior. Com a explosão em popularidade das redes sociais, a gente viu um crescimento exponencial no conteúdo produzido e distribuído pela própria comunidade de usuários. Por conta desse excesso de informação, toda rede social possui um sistema que vai decidir o que priorizar. Qual post você vai ver primeiro, quais amigos estão no topo da timeline. As plataformas afirmam saber o que você quer e do que você gosta, mas na verdade elas estão decidindo essas coisas com base em objetivos definidos por outra pessoa e não por você. E quem entendeu isso muito bem foi a Dolores de Westworld. A terceira temporada apresenta um sistema super inteligente que cataloga informações sobre todo mundo, suas aptidões, fraquezas, predisposições genéticas e muitas outras coisas. E com base nesse conhecimento, decide onde você se encaixa na sociedade, que empregos você pode ter ou até que direitos você pode ter. E no episódio 5, a Dolores sintetiza todo o problema em uma frase. Não é que o sistema te conhece, é que ele decide quem você é. A pesquisadora brasileira Amanda Jurno publicou um estudo acompanhando ao longo de 3 anos as mudanças de critério adotadas pelo Facebook para organizar o feed dos seus usuários. Um dos principais pontos de mudança foi o equilíbrio entre conteúdos de perfis pessoais e perfis institucionais, como veículos jornalísticos ou até institutos de pesquisa.
É uma escolha deliberada do Facebook em que nível você vai ser alimentado de posts escritos por pessoas ou de conteúdo institucional. Por tentar ser uma plataforma tanto de relacionamento quanto de informação, fica a critério da rede social como e quando cada um desses tem prioridade na sua timeline. E assim se misturam opiniões jogadas ao vento com conteúdo cuidadosamente investigado, que ganham o mesmo status ao aparecerem juntinho no seu feed de notícias. Se torna cada vez mais difícil enxergar que a novidade de um amigo não é o mesmo que uma comunicação institucional. Quem nos ajuda a entender essa diferença é o próprio Latour, que hoje é conhecido como o filósofo da pós-verdade. No seu livro Down to Earth, é apresentada uma defesa da ciência bem pé no chão. Nada de apelar para uma suposta autoridade inquestionável, mas mostrar a complexa rede de pessoas, dispositivos e mecanismos construindo a nossa compreensão da realidade. Viu só? O Latour não é um relativista inimigo da ciência. Ele só quer que a ciência seja questionada com mais ciência. Se você assistiu esse maravilhoso Nerdologia do Altair, você sabe que fazer ciência é se perguntar o quão errada eu estou. Quanto maior a rede de pesquisadores, revisores, equipamentos e instituições olhando para a mesma hipótese com a pergunta o quão errado isso está, mais essa hipótese é corrigida e lapidada para se tornar um consenso, uma realidade. Por isso, quando alguém falar que não dá para confiar na ciência porque ela está sempre mudando de ideia, pode responder de boca cheia que esse é o ponto forte da ciência. É buscar os seus próprios erros e corrigir assim que eles forem descobertos. Na descrição você encontra as referências de quem questionou, investigou e lapidou os conhecimentos trazidos nesse vídeo, mas antes de ir embora não esquece de checar as fontes no Saiba Mais e, se você gostou, curtir e compartilhar o conteúdo. Se inscreve no canal para mais divulgação científica no seu feed de notícias e até a próxima. Tchau, tchau!